Olá, hoje a gente vai mergulhar num dos temas mais complexos e, infelizmente, comuns. Por que é tão absurdamente difícil sair de um relacionamento que faz mal? Sabe aquela sensação de estar numa prisão sem grades, onde a porta parece aberta, mas simplesmente não dá pra sair? A primeira coisa que precisa ficar clara é: a culpa não é de quem se sente assim. Existe uma força invisível muito poderosa em jogo e é ela que a gente vai desvendar hoje. E essa é a pergunta que não quer calar, né? Por que é tão difícil? Para quem está de fora, um amigo, um familiar, a resposta parece óbvia. Ah, é só ir embora. Mas quem está vivendo a situação sabe que não é simples assim. Existe uma batalha acontecendo por dentro, uma guerra que muitas vezes a gente nem consegue botar em palavras. Para qualquer cura, o primeiro passo é entender o que está acontecendo. E, principalmente, tirar aquele peso enorme da culpa das costas. Se sentir numa prisão não é sinal de fraqueza, de jeito nenhum. É a consequência lógica de uma dinâmica que muitas vezes é montada justamente para isso, para aprender. A briga é entre a parte lógica do nosso cérebro, o nosso córtex pré-frontal, que grita: isso está errado, precisa acabar, contra os nossos instintos mais básicos, mais primitivos, que foram condicionados a acreditar que precisam daquela pessoa para sobreviver. É uma luta injusta. Agora vamos dar um passo para trás. Por que algumas pessoas parecem cair nesses ciclos com mais facilidade? A resposta, muitas vezes, está lá atrás. Parece complicado, mas a ideia é simples. Sem perceber, a gente se sente atraído por situações que lembram as dores do passado. Por quê? Porque o cérebro ama o que é familiar, mesmo que seja doloroso. É como se a nossa mente tentasse reencenar uma peça antiga com atores novos, na esperança de que dessa vez o final seja feliz. E essa repetição toda acaba criando um conceito de amor, bem, distorcido. Se lá na infância o afeto veio junto com o abandono, com negligência, o cérebro aprende uma lição perigosa, que amar é sofrer. E aí, na vida adulta, a gente passa a achar normal ter que fazer sacrifícios enormes, a gente normaliza a dor e, o pior, confunde uma dependência química com amor verdadeiro. E aí a gente chega num conceito que é, olha, devastador: o desamparo aprendido. Chega uma hora que o cérebro simplesmente aprende que não adianta lutar. Ele desiste. A pessoa não para de tentar por preguiça ou fraqueza. Ela para porque foi brutalmente condicionada a acreditar que lutar é inútil. Certo, agora a gente sai um pouco da psicologia e entra direto na biologia. Esse ciclo, mapeado lá nos anos 70, continua sendo uma ferramenta perfeita para a gente entender a dinâmica. Primeiro, a tensão sobe, criando medo, ansiedade. A vítima fica pisando em ovos. Aí vem a explosão, o ataque, que é o trauma. E depois vem a fase da lua de mel. Essa é a parte mais perigosa, a que alimenta a esperança e vicia o cérebro. E quem são os atores principais desse drama químico? São esses dois aqui. De um lado, a dopamina, que é o neurotransmissor da busca, da recompensa. Do outro, o cortisol, o famoso hormônio do estresse, que deixa a gente num estado constante de alerta, de luta ou fuga. A fase da lua de mel funciona como o prêmio numa máquina de caça-níqueis. Como nunca se sabe quando ela vai vir, quando ela finalmente chega, o cérebro libera uma descarga enorme de dopamina. E esse reforço intermitente, imprevisível, cria um vício químico muito mais poderoso do que se o carinho fosse constante. E tem mais. Viver inundado de cortisol, o hormônio do estresse, causa o que a gente pode chamar de sequestro da lógica. Ele literalmente desliga a parte mais racional e evoluída do nosso cérebro, aquela que toma decisões, que planeja o futuro. O cérebro entra em modo de sobrevivência total. Ele fica tão focado em sobreviver ao agora que ele perde a capacidade biológica de planejar uma saída para o amanhã. Parece um cenário sem saída, né? Mas a notícia boa, e ela existe, vem da própria neurociência. O nosso cérebro é plástico. Isso significa que ele pode ser reprogramado. Então agora vamos falar sobre como fazer isso de um jeito prático, seguro e possível. Sair não é um ato único de coragem, é um processo. E ele começa com o reconhecimento, sem mais desculpas. Depois é preciso quebrar o isolamento, que é a principal arma de quem abusa. O passo seguinte, o contato zero, é o mais difícil porque é uma crise de abstinência química de verdade, mas é fundamental para o cérebro se curar. E claro, buscar ajuda profissional para não passar por isso sem apoio. Mas sair é só o começo. A jornada que vem depois é uma das mais importantes e, de certa forma, mais bonitas, a de se redescobrir, de lembrar quem se era antes de entrar nesse modo de sobrevivência. É o processo de reconstruir o próprio eu. Essa citação é perfeita.
A gente não precisa esperar estar tudo bem para começar a se cuidar. A reconstrução começa com um ato simples, mas que é revolucionário: se tratar com gentileza. No fim das contas, a cura não é apagar o passado. Isso é impossível. É ressignificar. É entender que aquela história faz parte de quem a gente é, mas ela não precisa mais ser a protagonista. O autoconhecimento nos dá a chance de virar a página e começar a escrever um novo ato, com um novo papel. E para a gente fechar, fica essa reflexão. A grande mudança não começa com um salto gigantesco, começa com um passo. Um único e pequeno passo. Talvez seja mandar mensagem para um amigo que se afastou, talvez seja procurar o nome de um terapeuta, ou talvez seja só se permitir perguntar: do que eu gostava mesmo de comer? Seja qual for esse passo, o importante é que ele seja dado hoje.